Boa noite, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, segue nossa aula gravada de mercado financeiro e gestão de investimentos. Por dificuldades técnicas, na segunda-feira, infelizmente, não foi possível fazer a transmissão ao vivo, mas então segue essa videoaula para compensar essa ausência de aula para vocês. A aula talvez flua um pouco mais rápido aqui, mas é exatamente o mesmo conteúdo da aula presencial, tá? Então ninguém vai ser prejudicado de maneira alguma. Então, vamos começar para esse vídeo não ficar muito longo. Eu acredito que todos aqui já me conheçam, sou professor universitário de FACEA já faz alguns anos, atuo principalmente na área de matérias que estão envolvidas na área financeira, gestão de custos, matemática e também estratégia, perfeito? Sou mestre em desenvolvimento de tecnologias, tenho MBA em economia com foco em estratégias de mercado e um outro MBA em finanças e estratégias empresariais. Então, vamos indo. Nossa aula vai seguir exatamente esse cronograminha aqui, tá bom? Então, vamos vendo um deles um a um. Então, primeiro, como surgiu o dinheiro? Primariamente, tudo era feito por meio de escambo. As pessoas trocavam o que produziam ou o que obtinham por meio da natureza em troca de outras coisas que precisavam. Mas isso trazia várias dificuldades para elas. Principalmente que nem nesse exemplo desse cartoon aqui na imagem, tem alguém trocando ali uma ovelha extremamente leve, né, porque a pessoa consegue levantar ela assim tranquilamente, e em troca de maçãs. Qual que é o problema disso? Primeiro, não existe um padrão de preço, não existe uma lógica de mercado que você consiga calcular exatamente o quanto algo vale diante de outra coisa. Então isso funcionava muito bem num quesito de uma espécie de extorsão. Se você queria muito algo que eu tenho, eu posso comprar mais daquilo que você tem, porque você precisa daquilo que eu tenho, e vice-versa. Isso gera vários conflitos de mercados diferentes e também dificultava para as pessoas conseguirem estabelecer seus próprios negócios e meios de produção, porque você não teria uma exata noção de quanto você receberia em troca de algo que você produz e ao mesmo tempo da demanda real daquilo que você tem e quanto você deve produzir. Por exemplo, que nem maçãs, elas estragam rapidamente, então você teria que vendê-las rapidamente. Se você não conseguisse, por exemplo, vendê-las logo, você ia perder a sua produção, então você acabaria, digamos, cedendo mais facilmente e as pessoas teriam mais dificuldade, por exemplo, de comprar aquilo de você, se você tivesse aquilo e ninguém tivesse aquilo que você quisesse, entende? Então é uma relação complexa e não é difícil de ver aqui as brechas que existem nisso. O mundo de hoje não conseguiria se tornar exatamente aquilo que ele é hoje, sem que houvesse uma modernização nesse sistema de trocas. Pois pense bem, como que uma empresa iria pagar seus funcionários somente com aquilo que ela produz? Devendo a eles conseguirem trocar aquilo que a empresa produziu e deu para eles em troca do que eles realmente precisam. Ou a empresa ter que criar um sistema para trocar o que ela produz por bens para dar para os seus funcionários de maneira que os interessassem. Só de imaginar isso já vê como essa lógica é complicada. Com o dinheiro fica muito mais fácil você pegar e pagar qualquer pessoa com o dinheiro e essa pessoa busca exatamente o que ela quer, certo? Isso parece bem logicamente mais simples. O escambo e suas dificuldades. Escala comparativa, como comparar produtos diferentes para aplicações diferentes, como criar um preço padrão. Então, realmente é complicado você fazer uma troca e conseguir obter a melhor vantagem possível para aquilo que você produz, principalmente porque teu alcance fica limitado. Então, igual como foi dito agora há pouco, seria impossível o mundo de hoje existir sem que tivesse sido modernizado esse sistema de troca. E questões logísticas, como envolver a sua riqueza. Se você tivesse, por exemplo, bem materiais no formato de ouro, que foi uma coisa que foi mais atual, digamos, do que simplesmente o escambo. Todo mundo já viu, pelo menos aqui, algum filme que tinha alguém roubando o ouro de outra pessoa. Seja, por exemplo, um pirata, seja sendo transportado por meio de carruagens e a carruagem sendo interceptada. Então não é difícil de visualizar os problemas que você transportar. Ouro existe. Coisa que hoje em dia a gente tem fazendo um Pix, a gente não sofre essas consequências. Não tem como alguém interceptar no meio do caminho essa transação. Teoricamente é possível fazer isso de algumas outras formas, né, de você sofrer pequenos golpes, mas em síntese, aquele problema de você transportar o dinheiro não existe mais. E como transferir sua riqueza para qualquer um em qualquer lugar. Então, para você pagar alguém usando maçãs, você teria que levar as maçãs. Isso já é complicado por si só, o próprio transporte em si já traz alguns riscos. Então, não é difícil de ver como isso aqui realmente facilita tudo, a gente poder fazer as transações do meio que a gente faz hoje. Seja alguns meses atrás que a gente fazia por TED, ou por pagamento por no conta, ou por VicPay, até o Pix, que é um pouco mais atual, mas já modernizou bastante as coisas no Brasil em geral e tornou tudo mais barato. Então, as facilidades disso são muito visíveis no dia de hoje. A gente consegue ter acesso a esses benefícios diariamente, dependendo daquilo que você faz, da maneira que você compra as coisas, mas você, acho que hoje em dia está perto de todo mundo já. A evolução do dinheiro. Então, o dinheiro começou ali, no caso, com a parte do escambo, propriamente dito, então você trocava os bens por bens diretamente. Depois ele passou a ser utilizado em ouro e outros materiais, já passou também por outras questões também com outros tipos de moeda, como por exemplo, utilizaram já conchas, sal,
temperos e por aí vai. Mas o ouro foi, digamos, o contato mais moderno com aquilo que realmente veio para ficar, digamos assim. Então tinha o ouro, formato em barras, e era facilmente roubado também. Não era necessariamente fácil, mas era caro de fazer um transporte, você tinha que ter segurança, tinha que ter uma série de planejamentos, e era muito mais fácil para alguém te roubar se quisesse. Como era difícil transportar ouro e como o ouro poderia ser roubado, eles inventaram a questão de marcar esse ouro. Então, por exemplo, existiam as moedas, que elas tinham as marcas onde aquele ouro foi produzido, né? Aquelas moedas de ouro foram produzidas. Isso ajudava a ser um sistema de controle. Você sabia com quem você tinha pago aquelas moedas, sabia quem poderia portá-las, e se algum estranho aparecesse com elas, você saberia o que teria que fazer com ele. E tornaria para as pessoas que roubaram pegar e derreter esse ouro algo muito mais trabalhoso. Então, já vieram ajudando e veio mais ou menos em conta com aquilo que a gente tem hoje. Depois vieram as moedas fiduciárias. Seriam as moedas que elas têm um valor intrínseco nelas, simplesmente porque é um acordo que a moneda tem, que aquilo vale alguma coisa, mas aquele material em si, no caso do papel moeda, não tem um valor por si só. Ou pelo menos não tem um valor exorbitante, como por exemplo uma nota de R$ 200 tem, diante do papel que ela foi construída. Então, essas moedas, elas começaram simplesmente valendo também uma quantidade de ouro que existia dentro de um banco. Então, para não ter que transportar efetivamente a pessoa pegar o ouro e levar para outro lugar, tinha-se uma escritura, uma espécie de recibo, pode-se dizer assim, que era utilizado para fazer a transação e passava o direito de uma pessoa para outra pessoa poder sacar aquele ouro. Então, isso já modernizou bastante as coisas. Hoje em dia, a relação é diferente, tá? Hoje em dia não existe mais, por exemplo, a relação do banco ou realmente de um país ter sua fortuna quantificada em ouro que ele tem guardado. Isso é uma espécie de relação comercial baseada em oferta e demanda e que os países fazem gestão dessas questões para conseguir ter a moeda desvalorizada ou para evitar que ela desvalorize, que nem a gente está passando aqui agora pelo real, com o nosso real. Depois do papel, começou o meio a se mudar para o digital, passando a virar cartão de crédito, cartão de débito, permitindo que a gente transacionasse diretamente entre bancos. Depois entrou como se fosse, por exemplo, as carteiras digitais, que ainda assim utilizavam o sistema de cartão, só que evitava você ter que passar o cartão em diferentes máquinas, diminuir o contato, permite que se faça pagamentos à distância de uma maneira muito mais facilitada. E, juntamente com isso, dá para dizer até que, por exemplo, foi basicamente ao mesmo tempo, talvez até a Bitcoin seja mais antiga, mas tem surgido as criptomoedas, que tem modernizado esse sistema, não necessariamente para você poder fazer transações digitais, mas simplesmente porque você tem agora um sistema que não é regulamentado por nenhum país especificamente, e sim por um grupo de usuários. Então seria uma moeda que ela basicamente não tem um país regulamentando ela, e simplesmente as forças do mercado que a regulamentam. Alguém criou esse tipo de conceito, o mundo adotou, e a demanda que vem crescendo em troca disso, em torno disso, favoreceu ainda mais a valorização desse tipo de moeda. Então, é algo bem interessante, é algo que tem surgido, cada vez tem surgido mais criptomoedas diferentes. É difícil traçar um caminho para isso aqui, por exemplo, vai substituir o dinheiro, é difícil saber. Principalmente porque os mercados já existentes, por exemplo, as moedas já existentes, não vão querer que esse sistema seja facilmente substituído dessa forma. Tem muita coisa em volta e, inclusive, a dificuldade de rastreio de algumas moedas pode tornar tudo mais complexo e mais difícil de ser utilizado amplamente. Então, quem sabe? Só isso que se pode se dizer. Características do dinheiro. Ele é transferível, adiável, então você pode guardar dinheiro embaixo do teu colchão, que se a tua casa não pegar fogo, você vai continuar tendo aquele dinheiro. Diferente se fizesse isso com comida, por exemplo, ela iria estragar e você perderia o dinheiro que você tem. Pode se comprar de qualquer um, então teoricamente qualquer um ali vai aceitar teu dinheiro, facilitando que você compre coisas que você precisa, sem que a pessoa tenha que ter um interesse nos bens que você produz. Permite fazer transações a longas distâncias, você faz transferências digitais de um país para o outro em questões rápidas, né, relativamente rápidas, e de um mesmo país para o mesmo país, extremamente rápido hoje em dia. Principalmente se o país for o Brasil, que é bem moderno esse tipo de questão também. O dinheiro ajuda a medir o valor das coisas. Isso, querendo ou não, acho que é uma das maiores características do dinheiro, é mais fácil de perceber isso. A gente já sabe, por exemplo, quanto custa 1 quilo de arroz, 1 litro de óleo, agora aumentou bastante, né? Combustível e afins, porque existe essa escala em uma moeda, em um bem único que é transacionado entre as pessoas. Se fosse ter, por exemplo, numa bomba de posto de gasolina o preço de 350 coisas diferentes para poder trocar por combustível, seria bem mais difícil, inclusive para o lugar estocar o dinheiro deles e também conseguir manter a segurança dele. Então, isso com certeza é um dos pilares da sociedade econômica moderna. Tipos básicos de moeda. Moedas de mercadoria, metais preciosos, conchas, nossa, fundi os dois, sal, gado, etc. Minha voz também está porque eu tô nariz entupido, tá, gente? E moedas fiduciárias, real, dólar, euro, etc. Enfim, moedas de mercadoria são moedas que elas possuem um valor por si só. Tudo bem que conchas, hoje em dia, uma coisa que é baratinho, se comprar na praia, tem que encontrar lá. Mas pense que, quando ela é utilizada por moeda, ela foi um recurso que foi calculado para ser utilizado
por características, tanto não questão de especialmente raridade, mas simplesmente porque era fácil de estocar e outras questões e não precisava ter um meio produtivo para elas. Sal já era uma, tipo, como por ser um tempero para vendido, se lembra que teve guerras em torno de temperos, navegações e um monte de conflito para conseguir temperos diferentes. Coisas que são utilizadas na cozinha já tinham um grande valor, principalmente o sal também ajudava a conservar os alimentos, entre outras propriedades. Então, ele tinha assim, um valor de mercado grande. Gado, nem se fala até hoje em dia, né, algo que tem um grande valor no mercado, mas são coisas que você podia utilizar para pagar as outras pessoas que tinham já um valor por si só. As moedas fiduciárias não, ela tem um valor que seria, digamos, um acordo da sociedade em si. Então são moedas que os governos emitem, controlam e as pessoas têm um acordo econômico ali que permite que elas utilizem isso entre si. Todo mundo atribui e enxerga o valor daquilo. Isso permite que elas existam e exerçam sua principal função. Lastro em ouro. No início, o papel moeda era lastrado pelo ouro que havia em um determinado banco. Após a Primeira Guerra Mundial, isso começou a mudar, mas somente após o Acordo de Bretton Woods, 1970, que esse lastro foi completamente extinto. Então pensem que até a década de 70, o ouro era realmente aquilo que regulava e escalonava ali o quanto valia uma moeda de um determinado país. Então, por exemplo, o dólar teria um valor X, representando a quantidade de notas emitidas pelo ouro que os Estados Unidos tinha guardado em seus bancos. Perfeito? Essa lógica é interessante, é fácil de imaginar como funciona. Você pensa em um país que tem mais poder, vai comprar mais ouro e teoricamente para emitir mais moeda com o mesmo valor. Só que hoje em dia, o jeito que funciona é basicamente um cálculo de oferta e demanda. Isso eu avisei agora há pouco, mas só dando mais um enfoque. Então, por exemplo, se uma moeda é muito utilizada para fazer transações internacionais, ou um país recebe muito investimento, teoricamente a demanda por essa moeda dele aumenta. Você está convertendo o dinheiro de fora por dinheiro de dentro. Então a busca por esse capital de uma nação faz com que essa moeda se valorize. Quando um país está em crise, os demais países e grandes investidores começam a desinvestir daquele país. Quando isso começa a acontecer, eles começam a tirar dinheiro desse país e levar para fora. Nesse caso, está havendo uma espécie de devolução da moeda local e uma queda da demanda por mais moeda. Isso faz com que a nossa moeda desvalorize. Por isso que fala-se, quando é questão da economia, tem que ter bastante exportação, tem que ter dinheiro entrando, tem que ter vários tipos de transações que favoreçam o comércio daquele país, porque assim a moeda dele valoriza. Então os países mais fortes, teoricamente, são aqueles que mais têm investimentos, são aqueles que mais exportam, entre outras coisas que vocês já aprenderam em economia. Então, hoje em dia, o que regulamenta o valor de uma moeda é simplesmente essa questão de oferta e demanda. Tem outras coisas também que podem afetar, mas elas estão ligadas diretamente ou indiretamente a essa questão da demanda também, beleza? Surgimento dos bancos. Existem evidências de que empréstimos ocorriam há mais de 5.000 anos atrás na Mesopotâmia. Os sistemas modernos bancários surgiram no século XIV no norte da Itália. Nesta época, a Península Italiana era uma terra de cidades-estado que usufruíam da influência e ganhos de Roma. Perfeito? Então ali havia uma estrutura econômica bem forte e havia já um sistema de exportação. Então, por isso, já havia bastante dinheiro entrando naquela região e dificuldades logísticas, que nem foram ressaltadas agora há pouco, propiciaram o desenvolvimento de algum lugar centralizado que fizesse a gestão desses recursos para essas grandes empresas e pessoas ricas da região. Tinha localização perfeita para o comércio entre a Ásia e a África e os países emergentes da Europa. Os sistemas modernos bancários surgiram no século XIV no norte da Itália. Veneza tinha o domínio dos mares. A Florença centrava-se na atividade fabril e no comércio com o norte da Europa, já possuindo agiotas e bancos locais. Pensem que a logística sempre foi um grande fator de sucesso para qualquer tipo de comércio. A facilidade de você transportar aquilo que está produzindo faz toda a diferença. Tanto que lugares que tinham fácil acesso marítimo sempre levaram vantagem no comércio internacional. Isso hoje em dia ainda assim é uma realidade. Por exemplo, se você produz, sei lá, soja no interior de um estado, ter uma facilidade logística de transportar para fora a baixo custo, como por exemplo linha ferroviária, facilita bastante o desenvolvimento daquela região. E por aí vai. Essa questão da comunidade é o que permite que grandes empresas também cresçam. Se for ver, as maiores empresas no mercado não são aquelas que possuem o melhor produto, são aquelas que possuem o maior nível de comodidade. Maior nível de conseguir a facilidade de entregar aquilo para o consumidor final a um preço justo e tendendo para ser o barato. Então as maiores empresas do mundo não são as que têm melhores produtos, e sim aquelas que têm a maior conveniência, digamos assim. E é interessante pensar que Florença já tinha agiotas. Então a agiota já é uma questão da humanidade bem antiga. E bancos locais por causa daquela questão que a gente falou da proteção. Então, se você queria investir, você pegava dinheiro ao menor preço que você conseguisse ter que pagar por ele, e dessa forma você ganhava ali em torno e depois pagava a agiota. É um sistema que já existia, digamos, aumentar o teu capital de giro e a tua capacidade de investimento. Surgimento dos bancos. Em 1397 foi fundado o Banco Médici, ele financiava o comércio nacional, tinha 11
tinha filiais em 11 cidades, os gestores eram pequenos sócios não empregados, então nessa época já tinham sacado essa questão de que para fazer o pessoal não querer roubar a própria empresa, você tem que fazer se sentir parte daquela empresa. Não digamos só a questão de não roubar, mas simplesmente ser mais produtivo e conseguir enxergar o benefício de fazer aquele negócio crescer. Então já dividiu uma espécie de PLR ali e uma sociedade, digamos empresas que são sociedade anônima, que pagam alguns funcionários com ação, alguns espécies de bônus pagando com ações e participação da própria empresa, para as pessoas se sentirem mais envolvidas e cada vez trabalharem melhor. Empregava 3 conceitos de sucesso: economia de escala, então eles ampliavam, digamos, a quantidade de bancos, para facilitar também para os usuários daquele banco poderem acessar seus recursos em lugares diferentes. Tudo bem que nessa época era bem mais difícil fazer isso, porque não tinha sistemas digitais, mas ainda assim, você tinha uma estrutura grande, então você captava mais recurso, você centralizava onde você guardava esse recurso, então você economizava, digamos, a quantidade de segurança para ele, porque havia mais recurso sendo guardado ali dentro. Perfeito? Acho que a lógica é tranquilo o serviço nesse sentido. Então, quanto mais dinheiro entrava, teoricamente o custo ia diminuindo para os bancos e permitia que eles ganhassem cada vez mais dinheiro, por isso que teve esse crescimento rápido. Diversificação de risco, a questão de você investir em várias pessoas diferentes, nesse caso, digamos, não existia um mercado moderno de mercado imobiliário que nós temos hoje em dia. Então, hoje em dia é muito mais fácil de diversificar. Você pode pegar, por exemplo, um aplicativo bancário, pode investir em ações, em fundos de investimento e qualquer outro tipo de ativo ali, e dessa forma, se um deles der merda, você consegue equilibrar com o outro, você consegue pegar e fazer hedge, então você consegue fazer várias questões que nós vamos estudar nessa disciplina daqui para frente, que você pode fazer para manter seu dinheiro mais seguro e aumentar a tua rentabilidade também ali a longo prazo e curto prazo também, dependendo das manobras que você fizer. Então, quando você tem um banco, o ideal para você é diversificar o teu risco, para você não ficar, digamos, dependendo de uma única rentabilidade ali. Nessa época, esses bancos atuavam principalmente nessa questão de guardando dinheiro e também financiando pequenos negócios locais. Então você investia fazendo por meio de empréstimos e dessa forma, quando te pagavam com juros, você tinha a tua rentabilidade extra ali. Mas como que você faz para diversificar nessa questão? Você investe em negócios diferentes. Você investe, por exemplo, em negócios agrícolas e pequenas empresas que atendem as pessoas aqui na região ou fábricas. Dessa forma, se os negócios agrícolas derem ruim, você tem ali as fábricas e por aí vai. Existem várias formas de diversificar. Então a questão de diversificação é você investir em coisas diferentes para, caso uma delas dê errado, as demais vão conseguir manter o negócio funcionando. E a transformação de ativos. Perfeito? Vamos continuar. Surgimento dos bancos no Brasil. O Banco do Brasil é o banco comercial mais antigo do nosso país, tendo sido criado em 1808. É uma sociedade de economia mista, possuindo ações cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Ele opera como agente financeiro do governo federal, sendo o principal responsável pelas políticas nacionais de crédito rural e industrial. Então, o Banco do Brasil, além de ser um sistema de coleta de depósito ali para fazer poupança, ele também funciona num formato, digamos, um intermédio ali para arrecadar dinheiro para o governo federal e, ao mesmo tempo, também permitir linhas de crédito diferenciadas, investindo em pequenas áreas de interesse e desenvolvimento da nação. Então, se, por exemplo, para o nosso governo é interessante investir no crédito rural e industrial, para o crescimento industrial e rural, então ele é feito por meio do Banco do Brasil, que tem linhas de crédito específicas para isso. No passado tinha linhas de crédito extremamente baixas, que simplesmente às vezes eram até mais baratas que a inflação, para o pessoal conseguir crescer nesses mercados, valia muito a pena. Tinha gente que comprava terrenos, por exemplo, de chácaras, para pegar empréstimo, investir na chácara, muitas vezes não investiam corretamente na chácara e ficavam com esse dinheiro para investir em outro negócio. Então, no Brasil sempre tinha um jeito de fazer maracutais. A gente vai ter uma aula especificamente sobre crimes no mercado financeiro. Ela vai ser nossa aula número 3. Eu acho que é um tema bem divertido e bem interessante, porque é uma coisa que a gente acaba vendo nos jornais o tempo todo e faz parte da nossa realidade nacional. Mas como devemos ver o dinheiro? A principal forma de se ver o dinheiro, pelo menos ao meu ver, e de uma parte do mercado também, é ver o dinheiro como uma espécie de tempo. Você troca o seu tempo de fabricar algo ou produzir algo por dinheiro. Do mesmo jeito que uma pessoa, digamos para vocês que trabalham em empresa também, para nós todos, né, na verdade, a gente troca o nosso tempo, nossa mão de obra, por dinheiro. Então o dinheiro é tempo. Quanto mais dinheiro você tem, teoricamente você pode pagar outras pessoas pelo tempo delas para elas produzirem algo para você. Por isso que o dinheiro faz dinheiro. O dinheiro permite que a gente calcule outra coisa também, o custo de oportunidade, que é basicamente essa relação entre você escolher uma coisa, digamos, um tipo de investimento em detrimento de outro, e por meio disso a gente consegue calcular o custo de oportunidade. Por exemplo, eu tinha dado exemplo em sala, que você pode escolher ou trocar de carro ou fazer, por exemplo, uma pós-graduação. Às vezes, se fazer a pós-graduação, você vai permitir ganhar mais em um prazo curto de tempo, ali digamos em 2 anos, e dessa forma, ganhando mais, você conseguia comprar o carro mais rapidamente, então você ganharia mais dinheiro. Se comprar o carro agora, você vai ter o benefício do carro, que talvez permita que você faça uma ou mais coisas diferentes que você não poderia fazer sem o carro, mas
você, digamos, demoraria mais para aumentar o seu salário. Então o custo de oportunidade está nessa relação de você escolher investir em algo e investir em outra coisa. Por que isso aqui é importante? O custo de oportunidade permite que a gente calcule o valor dos investimentos. Porque a partir do momento que, por exemplo, aqui eu tenho R$1.000, empresto para você R$1.000, e você só vai me pagar esses R$1.000 de volta daqui 3 meses, vamos dizer aqui agora, nesse momento, sem juros, sem nada. Se você pegar esses R$1.000 e levar embora, eu vou perder o custo de oportunidade de ter deixado esse dinheiro rendendo, seja no PicPay, em qualquer tipo de carteira que paga o CDI lá, uma rentabilidadezinha. Eu teria ganho essa rentabilidade. Pode ser pequena ou não, mas seria alguma coisa que eu iria ganhar. Então, se eu for te emprestar o dinheiro, o ideal seria que eu cobrasse uma taxa de juros superior a isso. Porque se eu deixar o dinheiro no banco, não tem risco nenhum. Eu te emprestar dinheiro, talvez tenha. Então, eu tenho que calcular essa chance de inadimplência e cobrar uma taxa acima para cobrir essa questão. E principalmente porque, teoricamente, eu posso emprestar dinheiro para mais pessoas. Então eu cobro essa taxa, porque caso uma das pessoas não me pague, eu vou ganhar dinheiro suficiente para cobrir isso quase mais e ainda assim uma margem de lucro. Então essa remuneração, esses juros, esse ganho que você tem em cima do capital emprestado, permite que todo o mercado imobiliário aconteça. Permite que você faça empréstimos por meio de debentures, permite que você, digamos, emita sociedade da tua empresa por meio de ações e as pessoas acabam investindo na empresa também. Permite que você empreste o dinheiro no banco por meio de um título bancário, que tem mais uma modalidade, isso a gente vai falar, melhor não adiantar tantos termos para não confundir ninguém, mas nas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre os tipos de investimentos também. Mas enfim, permite que o mercado imobiliário como um todo exista, permite que as pessoas calculem uma rentabilidade e o quanto que elas podem ganhar investindo dinheiro entre uma coisa e outra, perfeito? Isso não vale só para o mercado imobiliário para você investir em títulos e outras coisas assim, vale também para a empresa, se a empresa quer investir num projeto, por exemplo, de ampliar uma área produtiva de uma empresa ou simplesmente montar uma filial em outro lugar, ela vai ter que calcular o que vai trazer maior retorno para ela, aplicando esse dinheiro em diferentes lugares. Então, ela escolhe a melhor opção e investe naquele. Perfeito? O conceito de dinheiro faz dinheiro. Nenhuma quantia de dinheiro jamais comprou um segundo de tempo. Essa foi uma frase que o Homem de Ferro falou, e no contexto do filme ele tinha um sentido totalmente diferente, mas aqui para nós, no mercado financeiro, seria uma mentira. O dinheiro compra tempo, sim. Ele não, talvez não compre mais tempo para você. Na verdade, compra também, porque se você tiver mais dinheiro para investir em saúde, teoricamente, você tem mais chances de viver mais. Tudo bem que pode acontecer outras coisas, mas isso aí não veio ao caso. Mas enfim, você comprando o tempo de outras pessoas, você consegue dessa forma multiplicar a tua rentabilidade. Seria aquela questão do dinheiro trabalhando para você. Você pega teu dinheiro, investe numa empresa, essa empresa usa teu dinheiro para crescer e dessa forma você recebe uma espécie de remuneração. Ou você realmente empresta o dinheiro para a empresa, daí a empresa te paga uma certa taxa de juros, ou você, como uma sociedade daquela empresa, investe nela e dessa forma aumenta o capital dela. Tem várias maneiras diferentes, a gente vai estudar um pouquinho de cada uma, também fica impossível cobrir tudo sobre todas, mas pelo menos vocês vão conhecer os principais tipos de investimentos, como funciona, como eles sobem, como eles descem, como vocês ganham, como vocês perdem com eles, as pegadinhas que existem, por aí vai. A ideia dessa disciplina é ajudar vocês tanto nessa parte de vocês conhecerem e investir por conta própria, para investirem para vocês. Não vai ser um curso completo de análise de investimento sobre todas as variáveis que existem, mas vão ter um entendimento muito melhor, provavelmente, do que vocês têm agora. E também serve para o mercado empresarial, pois a empresa ela tem que ter um capital de giro, algo para manter a operação dela, mas se ela começar a gerar mais, ter mais dinheiro em caixa, se esse dinheiro estiver parado, ela tem outras formas de ganhar esse dinheiro e investir novamente para conseguir aumentar e rentabilizar ainda mais. Então, são análises que vão ser feitas em qualquer um desses aspectos, sempre vai ter benefícios, perfeito? Com o dinheiro você pode fazer o seu tempo valer mais, então você pode investir em educação, pode investir em recursos e uma estrutura de uma maneira que maximize a tua forma de ganhar. Você pode usar o tempo de outras pessoas para benefício próprio, então você pode pagar pessoas para serem seus funcionários ou para produzirem para você, e você ganha em cima disso porque você conhece, digamos, o sistema econômico que está em volta, os meios e como você pode capitalizar aquilo melhor do que elas. E você pode fazer com que o tempo acumulado trabalhe para você. Se você tem o tempo acumulado, digamos, em formato de dinheiro, você junta um pouco de tudo que você ganha, você consegue fazer isso, porque às vezes a gente tem limitações na sua própria realidade que impedem fazer isso, mas se você conseguir juntar seus recursos, você consegue aplicar eles em coisas que você vai ser sempre a garantia que vai receber o dinheiro de volta, com risco mínimo, e vai estar ganhando cada vez mais. Então você consegue fazer teu dinheiro trabalhar para você sim. Dinheiro faz dinheiro. Use sua riqueza para fundar um banco. Receba depósitos à vista e tenha dinheiro suficiente para cobrir os saques. Então você montou um banco, você pega o dinheiro de várias pessoas diferentes, junta esse dinheiro, digamos, ali no banco, e algumas pessoas vão precisar sacar o dinheiro, mas não vai ser todas. Então você vai ter que ter um dinheiro suficiente para cobrir esses saques. Vai ter que fazer uma análise e saber exatamente qual que é a quantia mais eficiente para se manter em caixa ali. O resto, você usa esse dinheiro para emprestar, que nem aqui no terceiro passo, empreste com sensatez e monitore os empréstimos. Então você usa esse dinheiro para emprestar para as pessoas, cobrando uma taxa em cima delas. Você empresta para várias pessoas diferentes, cobrando uma taxa de acordo com o risco daquela pessoa não te pagar.
e você diversifica bastante isso, de maneira que se houver inadimplência, você consegue ainda assim estar sempre ganhando e arcar com o dinheiro das pessoas que depositaram o dinheiro ali na empresa. Divida os riscos entre vários investimentos. Então você não investe em uma única pessoa, não empresta o dinheiro no banco para uma pessoa só, porque se essa pessoa quebrar, o banco quebra também. E à medida que o banco cresce, o custo médio cairá. Então, a partir do momento que você começa a ter mais e mais dinheiro, você vai começar a ganhar mais investimentos, você, de qualquer forma, vai ter uma maneira, digamos, estável ali de agências para atender essas pessoas, mas ainda assim o sistema total fica mais barato, porque os bancos utilizam o mesmo sistema, utilizam dinheiro, digamos, de uma forma parecida, começa a ter cada vez mais eficiência, porque o custo começa a ser, digamos, distribuído entre várias partes diferentes. E quanto mais dinheiro vai entrando, mais dinheiro vai se ganhando. Então, é fácil ver a relação também de quanto o banco vai crescendo, para ele vai ficando mais barato fazer a gestão do seu negócio. No caso, o custo médio, tá? Porque, obviamente, vai ter mais agências e vai ter o custo das agências ali aumentando também. Só que isso vai permitir que você aumente a eficiência do teu negócio como um todo. E por que é interessante de saber investir? Isso aqui mais linkado principalmente na nossa vida pessoal. Porque é interessante você saber investir por conta própria. Esse gráfico é um gráfico que, se eu não me engano, é 2013, perfeito? Do IBGE. E ele aponta que apenas 1% dos aposentados no Brasil são independentes. No caso, somente 1% dos aposentados no Brasil eles conseguem viver com a própria aposentadoria do INSS. Então, pense o quanto isso aqui é triste. Por que isso é o que acontece? Quando você para de trabalhar e essa pessoa do INSS, seu salário diminui aquilo que você ganha mensalmente, só que, quando a gente fala de salário, a gente não está falando de remuneração. Quando você está trabalhando numa empresa, por exemplo, você recebe outras coisas além do seu salário, normalmente. Você vai receber um vale alimentação, vale refeição, às vezes vai receber um plano de saúde. Você tem vários benefícios, esses benefícios garantem que a tua qualidade de vida seja conforme ela é. Só que a partir do momento que você se aposenta, você perde esses benefícios. Você só vai ganhar ali com base no teu salário. Então, muitas vezes vai ter uma queda, às vezes até pela metade do que você já ganhava anteriormente. Então, é bem complicado você manter teu padrão de vida e muito mais difícil também se sustentar nessas condições. 46% dos aposentados dependem de parentes. Então, muitas vezes tem aquela pessoa idosa que depois se aposentou, vai morar com o filho, alguma coisa assim, para ajudar a cuidar dele. Sem contar que a partir do momento que você vai envelhecendo, teus custos com saúde vão aumentando. Se você chega aos 30 anos, já começa a sentir dor que você não sentia na época dos 20. Começa a chegar nos 40 e por aí vai. Só vai aumentando e teus custos, em consequência disso, vão aumentando. Tanto que os planos de saúde vão ficando mais caros conforme você vai ficando mais velho. Então, é extremamente complicado você conseguir se manter. Depende de caridade, 28% das pessoas, e 25% eles são obrigados a trabalhar. Então, mesmo se aposentou, continua trabalhando para manter a qualidade de vida, e às vezes até um pouquinho mais do que tinha antes. Por que é interessante saber isso aqui agora? Porque é importante investir para você garantir a sua própria aposentadoria, pelo menos uma complementação da renda, seja por meio até de uma previdência privada ou algo assim, porque hoje em dia é basicamente impossível você viver somente com salário aposentado. Sem contar que quando vocês estiverem chegando cada vez mais perto de se aposentar, vai ficar cada vez mais complicadas as regras de aposentadoria também. Por enquanto, ainda, digamos, tem a idade mínima ali de 65 anos, e para homens e mulheres também é diferente ali, mas enfim, provavelmente daqui uns 15 anos, isso aí vai subir para uns 70, 70 e poucos anos, porque a expectativa de vida acaba subindo também, e acabam obrigando, consequentemente, as pessoas, pelo nosso sistema insustentável do INSS, a ter que trabalhar mais para se aposentar. Então esse ciclo vai cada vez jogar a aposentadoria mais para cima e talvez diminuir a quantidade de dinheiro que vai se receber quando se aposentar. Então, é extremamente vantajoso você conseguir investir, acabar criando um sistema de renda passiva por conta própria e dessa forma você consiga pagar a sua própria aposentadoria. Esse é o melhor caminho de se manter e também ter uma independência e quem sabe se aposentar até antes. Investimento sempre envolve esses 3 fatores aqui, tá? Isso aqui a gente vai falar mais pra frente, com mais clareza, e vou explicar para vocês quais são investimentos mais arriscados e suas particularidades. Mas enfim, sempre vai envolver questões envolvendo a risco, liquidez e rentabilidade. Normalmente se o risco é alto, a rentabilidade é maior, e a liquidez, isso aqui pode acontecer alguns de ser maior ou menor. Então tem investimentos de risco, por exemplo, ações, que tem uma alta liquidez. Como o mercado é bem estruturado, tem todo um sistema próprio que permite ligar quem quer vender e quem quer comprar, permite que seja fácil você vender ações. Não seja uma transação demorada, certo? Mas tem fundos de investimento, por exemplo, que a saída deles é bem demorada. Eles têm regras para demorar, por exemplo, 30 dias para poder receber seu dinheiro novamente. Então começa a dar errado aquele fundo, você quer sair, você vai ter que demorar 30 dias para receber seu dinheiro de volta. Então, pense que é complicado, certo? Normalmente investimentos também que têm uma rentabilidade menor e tem um risco menor, vão ter ali uma alta liquidez, mas tipo como foi falado, por ter uma rentabilidade menor, talvez você encontre vários investimentos com riscos menores. Então você pode guardar seu dinheiro líquido com tranquilidade e sacar daqui a um ano sem que ele tenha diminuído. Se bem que ano passado o Tesouro Nacional deu uma quedinha ali e deu até, se não me engano, quase um prejuízo diante da inflação. Então,
Existem situações que são bem complicadinhas de ser vistas também. Nada é 100% garantido, mas tem coisas que a quantidade de certeza compensa bastante você investir ali, tendo a consciência limpa. E questões envolvendo liquidez. A liquidez em empresas e para nós também tem um fator fundamental. Por exemplo, não adianta você investir em ações e o capital de giro da empresa. Como você precisa daquele dinheiro para manter as operações em andamento, você vai precisar sacar aquele dinheiro, ou melhor, quando você precisar sacar aquele dinheiro, vai ter que ser possível você conseguir pegar aquele dinheiro naquela hora. Para não ter que depender, por exemplo, de cheque especial ou qualquer tipo de crédito bancário para poder pegar e arcar com as suas atividades e não gerar, por exemplo, o efeito tesoura, igual foi visto na disciplina de planejamento orçamentário. E por fim, a conclusão. Todas as finanças consistem em interligar pessoas que têm mais dinheiro que precisam com pessoas que precisam de mais dinheiro que têm e que usarão produtivamente em grande parte dos casos. Então você empresta dinheiro para quem já sabe no que vai investir e vai investir com uma coisa com uma certa segurança, senão você não empresta dinheiro para ela porque tem grande chance de você acabar não recebendo. A Bolsa de Valores alinha essas necessidades por meio de ações, obrigações, entre outros. Sem a Bolsa de Valores é muito mais difícil transacionar qualquer tipo de bem imobiliário. Pense assim. Se você tem ações de uma empresa e tivesse que achar alguém que quisesse comprar as ações da tua empresa, você tem que anunciar isso em algum lugar e as pessoas têm que exatamente querer comprar as ações que você tem ali naquele momento. Com o sistema da Bolsa de Valores, você permite só você dar uma ordem de venda, por exemplo, de 100 ações, e alguém vai querer comprar isso aqui em qualquer canto do Brasil, qualquer canto do mundo, vai dar uma ordem de compra de 100 ações. Vai enxergar essas outras ações, vai dar match e você automaticamente vai vender então suas ações. Isso torna tudo muito mais fácil e além de tudo tem muito mais garantias. A gente vai ter aula específica sobre isso aqui, então não vou me prolongar muito aqui agora. O agrupamento propiciado pelas bolsas de valores faz com que investimentos tenham uma maior liquidez. Exatamente essa questão. Se você quer comprar algo, quer vender algo, a bolsa de valores permite facilitar isso para você e te dando várias garantias ainda e informações úteis para poder fazer essas transações. Então faz toda a diferença e o mundo não seria o que é hoje sem isso. Porque o mercado imobiliário é um mecanismo para as empresas, ou até mesmo, digamos, instituições, em alguns casos até mesmo governos, arrecadem dinheiro a um custo abaixo do que um banco emprestaria. Então, as empresas não cresceriam tanto se não existisse o mercado imobiliário. Por isso que é interessante conhecer, até mesmo para ver maneiras de arrecadar. A gente tem vários casos, como por exemplo, que nem o Banco Inter, que cresceu bastante de uma forma sustentável, emitindo ações à bolsa, as pessoas investindo, acreditando no serviço que estava sendo prestado, então ele cresceu bastante. Diferente, por exemplo, do Nubank, que ele cresceu com a base de um longo endividamento. Então são estratégias diferentes que permitem que exista uma grande arrecadação de dinheiro. Perfeito? E nós temos um questionário 1 para a aula de hoje, que são essas 3 questões aqui. Quais são as principais vantagens do uso de moedas fiduciárias? Quais problemas eram enfrentados antes do surgimento delas? Certo? Questão 1. Levando em consideração a evolução que o dinheiro passou e tem passado, quais características têm sido aprimoradas a cada nova forma de pagamento? Se na sua opinião houve um declínio em alguma qualidade, explique. Lembra aquele slide que tinha mostrado ali, que tinha lá escambo, daí passou para ser ouro, depois moedas de ouro e por aí vai? Então, expliquem quais características que têm sido modernizadas de uma forma de dinheiro para outra, perfeito? E se tiver algo que você achar que piorou de uma transição para outra, expliquem. Então essa foi a questão 2. E questão 3, por final, cite 6 formas de captação de recurso financeiro para empresas e explique como elas funcionam. Isso aqui eu não coloquei no slide, é algo que vocês têm que pesquisar por conta, mas é um conceito bem interessante e vale a pena conhecer. Não é difícil encontrar, se digitar no Google vai aparecer listas com 10 formas, 20 formas e por aí vai. Eu quero só que vocês encontrem 6 formas cada um e me respondam. Isso aqui tudo está no formulário Google a ser respondido diretamente na disciplina e respondam por lá, perfeito? Daí eu corrijo por lá e fica mais fácil assim para todo mundo e também fica mais difícil de perder qualquer coisa, qualquer resposta de vocês, combinado? Qualquer dúvida que tenham, não sei se essa aula ficou completamente clara, se quiserem que eu complemente alguma explicação que teve aqui, só me mandem um WhatsApp que eu qualquer coisa nem até grave um vídeo auxiliar para explicar isso para vocês, ou te respondo diretamente por ali pro WhatsApp mesmo, tá bom? Então, gente, muito obrigado por essa aula. Aproveitem bem o fim de semana de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato comigo, de preferência por WhatsApp, porque eu respondo mais rapidamente vocês. Façam esse exercício. Tentem não deixar o exercício sempre para o final. No próprio questionário já fala a data máxima. Eu sempre dou um prazo longo para ser respondido. Mas ainda assim, peço a vocês que sempre tentem fazer o mais rápido possível, até mesmo para não se atolarem com muita coisa no final do bimestre. Combinado? Um abraço a todos e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.